Está começando o podcast Operação Histórica. E aí, galerinha, estamos aqui novamente depois de um longo inverno. Está no ar mais uma Operação Histórica, o seu podcast de historiadores aqui de Recife. Estamos em bancada completa. Primeiro dando alô aqui a Thales. Boa noite, queridos e amados irmãos. Arthur. Obra de caridade não diminui as desigualdades sociais. Dando alô aí, ó, brother João. Boa noite aí, bom dia, boa tarde. E não vai ser Jesus que vai salvar você do capitalismo. E por último e não menos importante, Cid. Estamos vivos. Aleluia. Por enquanto. Então, muita coisa aconteceu durante esse tempo que a gente passou distante. Inclusive, no próprio podcast, a gente tem as entrevistas que estão disponibilizadas não só no nosso canal no YouTube, como também aqui na plataforma, no Spotify, no YouTube também, em forma de áudio, se você quiser ouvir. Mas, sem mais delongas, vamos começar essa bagaça. História hoje. Então, começando aí nossa primeira notícia, é sobre os últimos áudios vazados pela Vaza Jato, né? Parceria do The Intercept com alguns outros meios de comunicação, dessa vez com o UOL, onde mostra conversas dos procuradores do caso, ironizando, satirizando tanto a morte da Marisa Letícia, ex-esposa, ex-primeira-dama e ex-esposa do presidente Lula, e também do seu neto Arthur, de 7 anos. Só para vocês terem uma noção da gravidade dessas conversas que foram vazadas, diálogos como: ridículo, uma carne mais salgada já seria suficiente para subir a pressão, ou a descoberta de um dos milhares de humilhantes pulos de cerca do Lula, da procuradora Laura Tesler, foi só algumas das mensagens que eles trocaram durante essas ocasiões. E o mais interessante é que uma das procuradoras, a Jerusa, postou no Twitter, no dia 27 de agosto, a seguinte mensagem: errei, e minha consciência me leva a fazer o correto. Pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. Ou seja, atestando a veracidade das conversas. Porém, algo muito mais importante vem acontecer depois de 1h30 que ela faz esse primeiro tweet, que é lembrar de uma mensagem não autentica todo o conjunto. A existência de mensagens verdadeiras não afasta o fato de que as mensagens são frutos de crime e têm sido descontextualizadas ou deturpadas para fazer falsas acusações. O que leva a crer que, durante essa hora, o que pode ter acontecido nesses grupos, que com certeza ainda continuam rolando em alguma mensagem, em algum grupo de mensagens ou em algum tipo de diálogo, né, entre esses procuradores. O bagulho ficou doido, né? Provavelmente o clima ficou tenso entre as figuras aí. E essas mensagens só comprovam mais uma vez o nível de baixeza dessa galera que... Desses procuradores que, teoricamente, em nome da lei, eles escracham e destroem a vida da pessoa e Justamente. humilham e falam o que querem. Isso mostra que está muito longe de ser justiça. Uhum. Já é uma carta marcada, na verdade, né? Agora, o fato deles ironizar com a morte da esposa de Lula, Dona Marisa, e o neto, uma criança, mostra que eles não têm esse senso humanitário. Ou seja, se perdeu essa ideia humanitária, né? Celebrar a morte de uma pessoa. Você vê recentemente no caso do ônibus sequestrado na ponte Rio-Niterói, que o palhaço daquele governador... Do só na cabecinha, né? Witzel. Não é bom nem falar também o nome desse cara. Eu chamo ele de só na falo o cabecinha. nome desse cara. Lembro sempre a Heinrich Himmler da SS. Não sei porquê, velho. Mas então, celebrando a morte das pessoas. E aí dizer, não sei o que, peço desculpas e tudo mais. Cara, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença quando a palavra já foi dita. Quando a palavra já Mas foi o que dita. esperar da justiça brasileira, né? O que esperar do sistema jurídico brasileiro? Que desde os agentes que estão na ponta da lança, que são os policiais militares, são os agentes
civis já perpetuam violações, abusos de autoridade, enfim, violências das mais diversas nas suas práticas cotidianas. Vai esperar o que é diferente de quem está ocupando outro espaço na relação de poder no sistema de justiça brasileiro? Pessoas que estão ligadas diretamente a uma boa vida, né? São pessoas que têm um plano de carreira, têm uma estabilidade econômica extremamente relevante, tem férias de 60 dias ao ano. Penduricalhos no salário. Penduricalhos. Então, o que esperar dessas pessoas que nessa relação de poder se sente extremamente confortável de não respeitar, inclusive, as leis que teoricamente devem defendê-la? Estão subordinadas, né? E o que também nos leva a fazer uma análise dessas últimas mensagens vazadas e também o fato de alguns procuradores já se manifestarem contrários ao que foi, como uma carta de um dos procuradores, né, que mandou uma carta aos ex-integrantes da Operação Lava Jato, eu acho que é do procurador Eugênio, se eu não me engano o nome dele, é que a operação implodiu. Os procuradores agora não estão mais alinhados como estavam antes. Novos vazamentos chegaram ao The Intercept, a gente tem aí notícias sobre lavagem de dinheiro do Silvio Santos, proteção da Lava Jato para bancos, em detrimento de empresas privadas e públicas brasileiras. Ou seja, chegou o grande momento que a gente esperava, que era quando o bloco dos procuradores ia se quebrar. Então outras coisas podem aparecer, inclusive novos vazamentos. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro dessa relação dos procuradores, né? A gente só tinha um vazamento do The Intercept, mas a partir dessas quebras do que seria um código deles, que a gente vem percebendo a partir dos primeiros vazamentos, pode mostrar que muita coisa pode acontecer nesse caminho, né? Disseram, pelas informações, que agora setembro, outubro, vem uma caralhada de vazamentos que vai abalar geral aí. Agora eu vou trazer uma notícia um pouco mais leve, entre aspas, né? Um pouco mais leve entre aspas. Acho que minha mãe e meu pai vão lembrar um pouco de mim. E saiu ontem no G1 que uma menina se esconde em estante durante brincadeira e mobiliza buscas da Polícia Militar em Jundiaí. A melhor esportista de pique-esconde do mundo. Essa aí precisa ganhar uma medalha. Acho que essa foi a melhor notícia que a gente trouxe no podcast inteiro. Tem que ir para as Olimpíadas essa menina aí, viu? Como é que... Não. Isso é incrível isso. Me traz boas lembranças, né? Segundo a família, depois de 40 minutos, a criança estranhou a quantidade de pessoas chamando pelo nome dela e apareceu. A mãe, inclusive, passou mal, foi levada para o hospital. E aquela coisa que todo mundo diz com criança, né? Você tirou o olho um segundo, ela some. O avô foi na cozinha falar com a mãe dela. Quando voltou, a menina tinha se escondido. E só desespero. Se evadiu do local. Se evadiu. Tomou chá de sumiço. Que o nome dela... E o mais interessante é que ela só apareceu porque o nome dela, ela começou a escutar que o nome dela estava sendo gritado por muito tempo. E por pessoas diferentes que ela também não conhecia. Porque senão, meu filho, o bagulho ia ser louco, que essa menina só apareceu no outro dia. Ela só ia voltar quando o Bolsonaro não fosse presidente. Se esperta ela, né? Tinha 7 anos. A inocência da criança é uma coisa incrível. Ela se escondeu dentro de uma estante, dentro de um armário com a portinha, fechou e ficou lá. Tranquila e serena. Criança é muito sério, fica sempre de olho, viu? Essa menina aí, como personagem de filme de terror, ela não morre, né? Ela é a última que vai... É a última sobrevivente, velho. E se não quiser ter esse tipo de problema com as crianças, viu, galera? É só não fazer. Use camisinha. Lembrando, criança sempre vai aprontar alguma coisa, sempre. Pode esperar. Se fosse fazer uma história, um livro de memórias sobre as trelas da época de criança, tem muita história. Ia dar uns 3 volumes. Eu trouxe aqui uma notícia, a Folha de São Paulo, dia 29 de agosto desse ano, 2019. E meio que ela já prossegue para a discussão principal, o tema de hoje do podcast.
que a notícia é: França enfrenta obstáculos para preservar sua parte na Amazônia. Bem, o resumo da notícia é: no departamento ultramarino da Guiana Francesa, nome bonitinho dado para manter as posses coloniais da França, né? Já que Guiana Francesa, diga-se de passagem, é um requício do imperialismo francês ainda vivo hoje, que nessa região o garimpo ilegal ameaça a preservação da floresta amazônica. Ou seja, se por um lado nós temos o imperialismo fazendo suas provocações em relação a nossos recursos naturais, não é querendo falar bem do governo Bolsonaro, longe de mim, mas eu acho que a questão da soberania frente ao imperialismo é bem maior. Dizendo que a gente não sabe gerir, mas que na própria Guiana Francesa, uma área que a floresta cobre 95% dessa colônia, certo? E que na Guiana Francesa tem cerca de 296 mil habitantes. Um dos projetos de extrativismo mais contestados atualmente é o da Montanha de Ouro, né? Que ocuparia cerca de 800 hectares, 8 quilômetros quadrados, no noroeste da Guiana Francesa. Esse projeto ele está ligado a uma joint venture russo-canadense conhecida como Montanha de Ouro e previa o uso de 46,5 mil toneladas de cianureto, que é uma substância altamente tóxica. Se você já viu aqueles filmes da Segunda Guerra, de Hitler, não sei o que, os caras tomavam cianureto para poder se matar, né? E cerca de 57 mil toneladas de explosivo para arrancar 85 toneladas de ouro em 12 anos. Isso é o governo francês liberou para essa joint venture russo-canadense explorar essa região. Essa operação ela foi questionada pelo Comitê para a Eliminação de Discriminação Racial e hoje se encontra paralisado porque esse comitê questionou as autoridades com relação ao seguinte: quais os impactos dessa exploração sobre as populações indígenas locais. E aí, em maio desse ano, invertendo o discurso que adotou no início do seu mandato, Macron, ele afirmou que a iniciativa não lhe parecia compatível com a política ambiental francesa, e 2 semanas depois, o então ministro da Transição Ecológica, François Rugy, acrescentou que ele não se concretizaria. Só que, por um lado, a empresa, o capital, chegou e disse: vocês não podem abandonar um projeto assim. E aí a gente faz as adaptações necessárias, e sabendo que 750 postos de trabalho será criados. Eu acho engraçado que todas essas empresas, esses grandes impérios capitalistas, né, de recursos, de exploração de recursos minerais, vem a justificativa: são os postos de trabalho criados num país onde a taxa de desemprego atinge 19% da população. E é uma população, como eu falei aqui no começo, de 296 mil habitantes. E o que é mais interessante é que desse percentual, só para abrir essa discussão, é que 1/3 da população guianense é formada por cidadãos brasileiros. E que desse 1/3, 10 mil trabalham em minas irregulares lá na Guiana Francesa. E essas minas irregulares são a fonte do desmatamento da área lá da Amazônia guianense. Então, assim, antes de Macron, né, querer dizer vamos salvar a Amazônia, inclusive ele declarou recentemente que tinha intenção de transformar a Amazônia num território internacional. E o que é a Amazônia? Isso aí eu acho que a gente vai discutir mais propriamente no próximo bloco, né? Mas já fica aí essas questões. Qual o interesse francês na Amazônia, né? Qual os recursos que tem nela? E vamos discutir para frente. O que essa notícia nos mostra, que vamos recuperar mais na pauta principal, é que Macron, apesar de no discurso se fazer valer de uma pauta ambiental, nas suas práticas
aqui na América, a prática é completamente diferente, né? E é um pouco dessa hipocrisia imperialista que a gente vai discutir também na pauta principal. Então, vamos para ela. Tribuna de debates. Então, galera, iniciando aqui a tribuna de debates, o nome do nosso programa será O Progresso Sem Natureza. Então, por que escolheu esse nome? Como a gente queria falar sobre o que vem acontecendo na Amazônia e a repercussão disso a nível mundial e as declarações e essa tensão entre o governo francês e o governo brasileiro na figura de seus maiores representantes, o presidente brasileiro e o presidente francês, é que, para além da Amazônia, há uma ideia de progresso. É uma ideia de progresso onde a natureza não faz parte. Então, falaremos sobre a Amazônia, falaremos sobre a ideia de progresso, falaremos sobre projeto de vida, projeto de nação. Vamos iniciar esse debate. Uma questão aqui que você levantou muito interessante. Para além da natureza, existem populações indígenas que são diretamente afetadas por essa questão, tanto das queimadas como do desmatamento, né? O que é que se compra com a ideia de progresso? Walter Benjamin, olha, eu não gosto nem de... Mas ele traz o seguinte, que a história do progresso é a história da barbárie. Isso lá nas 12 teses sobre história. E assim, até que ponto essa questão do progresso em si, ela é benéfica para essas populações indígenas que dependem, tem ali o seu modo de sobreviver e tudo mais. Inclusive, falando nisso, Arthur, tem um estudo do Instituto Socioambiental que diz que se a mineração em terras indígenas for aprovada, 177 terras indígenas serão diretamente impactadas, né? 8 terras indígenas terão mais de 90% de sua área comprometida. 77 povos indígenas, entre eles 6 povos isolados, que não mantêm nenhum contato com o resto da sociedade, vamos dizer assim, terão seus territórios afetados. Então vai ser uma destruição gigantesca, né? Tem que pensar que a floresta está sendo destruída, mas uma população imensa está sendo destruída. Um conhecimento ancestral imenso também vai ser destruído se tudo isso, se essa barbárie, né, esse progresso, né, entre aspas, for passado para frente. Não tem como desassociar essa sua fala a questões indígenas, a questão do patrimônio genético que existe na Amazônia e assim, a legislação específica sobre patrimônio genético, ele abrange todos os biomas, tanto Caatinga como a Mata Atlântica, o Cerrado e tudo mais. Mas em especial a Amazônia, a floresta amazônica, você deve levar em consideração a relação que essas comunidades indígenas, os povos indígenas têm com esse patrimônio. Porque até mesmo essa questão ligada à tradição dele em mexer com determinadas plantas, etc., ele conhecer, isso aí é protegido por lei. E você, quando autoriza os garimpos ou incentiva o desmatamento, incentiva ações como essa que ocorreu agora, que foi o Dia do Fogo, em 10 de agosto, você está indo contra até a própria lei, entende? Cometendo uma barbárie que se traveste de progresso. Eu acho importante a gente pontuar que esse projeto de progresso que se tanto fala, ele foi bastante estimulado nesses últimos anos, né? Independentemente do governo Bolsonaro, o Brasil ele viveu nos últimos anos uma expansão agrícola no centro-oeste muito forte. E que chegou em parte da floresta amazônica, sim, principalmente no extremo sul do Pará. Então, pensar nisso é justamente questionar que projeto de sociedade, que projeto de desenvolvimento nós temos. Porque essa fronteira agrícola proporcionou que alguns povos indígenas, que inclusive
têm suas terras demarcadas, sofressem com expulsões, inclusive ilegais, com documentos que foram lavrados de supetão, que ninguém entende de onde veio, por que veio, como veio, e com documento de reintegração de posse, expulsando populações de terras que são asseguradas por lei, como terras dos Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso, que tem um índice altíssimo de suicídio, justamente por conta inclusive nesses últimos anos, nos últimos 8 anos, os Guarani Kaiowá vêm sofrendo bastante com a expansão do agronegócio lá no Mato Grosso, com plantação de soja, de milho, e isso faz a gente refletir qual projeto social e econômico nós temos, né? Como que nós pensamos a nossa relação com o meio ambiente, com o nosso desenvolvimento, porque a gente dissocia bastante a natureza, o meio ambiente das nossas práticas cotidianas e das nossas práticas econômicas, quando na verdade todas essas questões ambientais, toda a nossa política ambiental se relaciona diretamente com o nosso cotidiano, se relaciona como nós propusemos a nossa forma de produzir riqueza industrial, enfim, tudo isso está relacionado às políticas ambientais. Então acho importante a gente pontuar que essa devastação não é de hoje. Agora, não significa dizer que o governo Bolsonaro não está incentivando. Essa questão da devastação, ela vem desde o século XVI, né? É isso. Quando, por exemplo, você tem aqui no Nordeste, em especial Pernambuco, a destruição da mata nativa, da Mata Atlântica, para se produzir cana. E aí você tem uma destruição dessa floresta em menos de 50 anos. E é o que Caio Prado Júnior vai falar, né? Que o Brasil ele se desenvolve economicamente, chega no século XX, ainda a partir desse mesmo traço permanente de atividades econômicas que é de caráter predatório. E isso ele vai falar na década de 50 ali, e então é importante a gente pensar que na década de 50 nós já tínhamos pensadores, já tínhamos historiadores, sociólogos, refletindo sobre a nossa relação com o meio ambiente e como isso está relacionado às nossas atividades econômicas. Claro que o debate hoje é sobre a Amazônia, mas isso nos reflete a um progresso, não a nível nacional, né, mas é uma ideia de progresso mundial, né, e podemos dizer mais, é uma ideia de progresso humano, que é quando a gente, como ser humano, nos se considera fora da natureza, né, a gente não se considera algo pertencente à natureza. A ideia do homem e também do progresso da ciência e tal sempre foi de dominar a natureza como outro, e não entender a natureza como parte pertencente da própria nossa espécie, né? Porque fazemos parte da natureza. Então essa ideia da ciência, dessa ideia da ciência iluminista, que antropocentrismo, egocentrismo, tudo aí, meu irmão, foda-se. É porque essa ideia do homem no centro do universo é um pensamento do período renascentista, né? Então a gente ainda tem a permanência desse tipo de pensamento hoje em dia, de uma dissociação da natureza, né? O que é altamente tóxico. A vida urbana é uma bosta. Pensando nessa ideia de progresso, nessa ideia de modernidade, é importante pensar que, por exemplo, o Anthony Giddens ele vai dizer que essa modernidade ela vai ser caracterizada pela concepção do homem, imaginar que ele pode assimilar essa natureza, ele pode dominar essa natureza. Ele não vai agora mais estar à margem dos processos naturais. Ele domina essa natureza. Então, essa modernidade para Anthony Giddens vai ser justamente marcada por essa constante busca do ser humano, quanto sociedade, construir alternativas para que ele domine a natureza. Então, a gente vai ter os avanços da técnica, das tecnologias, e atrelado isso a um modo de desenvolvimento econômico, de acumulação de capital, é a combinação perfeita para a gente ter essa relação tóxica que nós temos hoje com a natureza e precária, né? A gente, inclusive, está agora em 2019 correndo o risco de ter ultrapassado uma barreira invisível de devastação, né? Que é a ideia do não retorno, do não possível retorno. Mas aí é só cagar dia sim, dia não, que a gente protege a natureza.
Então, galera, esse negócio de pós-verdade não existe. Existe a partir do momento que alguém diz sobre, mas eu não acredito que estamos vivendo num período pós-moderno, né? Apesar de que entender que a pós-modernidade existe, porque se alguém falou sobre pós-modernidade e criou um conceito, ele existe, nem que seja no mundo das ideias, né? Ele existe, nem que seja no mundo das ideias, mas... Só uma coisa, a gente tá vivendo na contemporaneidade, mas ainda pensamos quanto sujeito moderno, né? Nós projetamos o sujeito moderno, estamos vivendo ainda sob os pilares dessa modernidade, né? Com certeza. Então, nem mesmo os modernos... Líquido só a cervejinha. Só a cervejinha. Que aí pode botar geladinha, meu filho. Então, galera, agora pensando muito mais na nossa localidade, na nossa especialidade, que seria aqui no Brasil, essa ideia de progresso que a gente vem conversando, essa ideia do homem separado da natureza a fim de dominá-la, e é uma ideia de dominação muito mais de destruição, a gente pensa o Brasil com uma ideia, assim, poderíamos dizer até o período Vargas, ali a década de... A partir ali da década de 20, 30, é que a gente começa a perceber uma proposta de modernização do Brasil a partir da industrialização. Antes disso, o Brasil ainda era muito visto como celeiro, né? Que aqui se extrairia produtos de ordem primária, que veio pau-brasil, veio açúcar, veio café, algodão. O que eu acho importante pensar é que a construção imagética no cenário internacional, na disputa de narrativas internacionais, que o Brasil sempre foi um país rico naturalmente, né? Então isso é uma questão muito importante de refletir como que o Brasil, a partir disso, vai se relacionar com as próprias políticas ambientais. Porque internacionalmente falando, o Brasil desde o início do século XX já vai ter essa construção imagética de um país de belezas naturais, de flora, de fauna, que inclusive desde o período colonial foi muito explorado na Europa essa ideia da terra que tudo dá. Então é importante a gente pensar também como que isso durante o século XX vai ser reorganizado e vai ser posto em prática nesse projeto de modernidade do país. E até em relação à própria produção agropecuária hoje, a gente tem um grande desmatamento que não produz para nossa alimentação. É tudo para fora, velho. É muito para fora. Deve se ressaltar. Para ração animal, né, soja que vai para China. Então são territórios imensos que é gritado o tempo todo de que se está produzindo para alimentar a família brasileira, quando na verdade não está produzindo, está desmatando para fazer ração e para exportar soja transgênica para o exterior. Enquanto quem bota alimento na nossa mesa é a agricultura familiar, são os assentamentos do MST e que está sendo criminalizado bastante nesse governo. Você sabe que o Dória proibiu uma feira de orgânicos, uma feira só porque eles eram ligados ao MST. E é uma feira que faz circular uma grana imensa ali. Exato. Né? Além dos produtos, além de levar comida de boa qualidade, faz circular muito dinheiro entre os produtores e na própria cidade de São Paulo. Pois é. E aí, até trazendo aqui para a ideia, né? A ideia de progresso é que você coma um tomate, uma cebola, vindo da Monsanto, que é cheio de química, cheio de veneno, e que o governo quer que você acredite que os agrotóxicos que estão sendo liberados são benéficos. Agrícolas. Pelo amor de Deus, velho. Uma pessoa que fala uma atrocidade dessa na televisão, quem compra esse discurso é um perfeito idiota. Eu acho que essa soja que é produzida, ela é utilizada para alimentar o gado de Bolsonaro. E olha que tem que ser muita soja, viu? Porque é um gado com fome. Por isso tô desbatendo essas porra, meu. Pra poder... Mas é isso. Eu acho que, Anderson, você falou aqui a respeito da modernização de Vargas. E o que é interessante é que nessa época você tem uma grande discussão ali. Eu lembro que eu li alguma coisa em Celso Furtado. Eu acho que é o que eu vou... Formação Econômica do Brasil. É o que eu tenho como base. Que é nessa época que você tem ali a questão da inversão de capital. O que seria essa inversão de capital? É deixar no caso, tirar o grande volume de produção da agricultura, de exportação, e começar a investir em fábricas, investir no setor de produção industrial. Mas o que é interessante é que Vargas, ele dá início a isso em 30,
certo? E aí você tem aí no cenário internacional uma guerra que irrompe esse processo de inversão, porque quando a necessidade de matéria-prima e commodities ela aperta na hora da guerra, há uma grande... no caso, porque quem estava financiando aqui, a burguesia industrial que estava surgindo era a burguesia ligada à aristocracia rural. E eles, não, vamos voltar aqui a produzir os nossos alimentos. E veja que é interessante, essa dependência do Brasil com relação às importações. Destruir o seu patrimônio ambiental, destruir o seu ambiente para poder exportar alimentos, que como você já falou, esses alimentos não são consumidos aqui. E em troca disso, vai trazer só importações e vai acabar com suas reservas. E acabando com suas reservas, vai colocar a culpa na questão das terras hoje, né? Das terras indígenas, que atrapalham o agronegócio, que atrapalham o desenvolvimento e etc. Que esse desenvolvimento ele é atrelado à exploração não só das terras, mas também do sangue e das populações indígenas desse país. É uma discussão que já vem, não é de hoje, é uma discussão que já vem da colônia, entendeu? A própria ideia de invasão das florestas aqui, no caso do Pernambuco, a Mata Atlântica, que os portugueses empenharam no início do século XVI e se perpetua até hoje essas questões. Só um adendo a quando você falou sobre a questão do Vargas, é que justamente essa ideia de que o Brasil necessitaria de uma industrialização parte também de uma experiência terrível da grande crise americana de 29, quando o principal produto de exportação do Brasil na época era o café e o principal comprador do produto brasileiro era os Estados Unidos. Então, quando acontece a crise de 29 americana, os grandes produtores de café se endividam muito aqui no Brasil e começa a surgir uma ideia da burguesia que surge a partir dos filhos desses fazendeiros que iam para fora do país estudar, da ideia de um Brasil industrial, justamente para não tentar ser escravo. Então, a partir desse surgimento de uma burguesia fruto do dinheiro da agricultura brasileira, que surge uma burguesia a partir desses filhos dos grandes fazendeiros, é uma ideia de que o Brasil não precisaria ser mais dependente, única e exclusivamente, de um produto de exportação primário, que é um produto, que no caso seria o café, que é um produto que ele é facilmente trocado ou relegado ou deixado de lado na primeira crise que pudesse acontecer, como aconteceu em 29. Então, a partir ali do surgimento de Vargas, possibilita muito ele chegar no poder. Essa ideia do progresso, essa ideia das indústrias, a gente pensa também na Primeira Guerra Mundial e a chegada das primeiras máquinas de manufaturas têxteis aqui no Brasil. A gente vem a ideia da legislação trabalhista, dos sindicatos pelegos, tá entendendo? De Vargas tentando enfraquecer os sindicatos, criando as leis trabalhistas, e como essa ideia de progresso de Vargas surge a partir de uma ideia também de novo cidadão brasileiro. Então a gente começa a ver a preocupação de Vargas com a primeira infância, com a criança e da adolescência, com a ideia de formação continuada. Então a gente começa a perceber o Brasil mudando esse patamar, porque a gente só vai ver essa ideia de agronegócio que a gente tem de hoje, eu acredito, no meio da ditadura militar para frente. Antes disso não existia essa ideia ainda de agronegócio no Brasil. Isso daí é 85. Mas olha, a UDR. Você citou aí várias coisas relacionadas benéficas a Vargas, mas você se esqueceu de uma que é fundamental e que está relacionada ao nosso tema. É que em 1934, através do decreto número 23.793, foi instituído o primeiro Código Florestal no Brasil. E esse Código Florestal, ele surge principalmente numa tentativa de impedir os efeitos sociais e políticos negativos causados pelo aumento do preço, ou pior, pela falta da lenha, garantindo a popularidade do novo regime de Vargas instaurado com a Revolução de 34. Além de, por que impedir essa questão do aumento do preço ou pela falta de lenha? Porque cada vez mais a floresta ia sendo destruída aqui em Pernambuco para a plantação de cana-de-açúcar, em São Paulo para a plantação de café.
tem uma região lá chamada Vale do Paraíba, que ela foi totalmente inviabilizada por causa da exploração predatória do café nessa região. E aí o Código Florestal de 34, ele surge justamente por isso, para preservar as florestas. Por quê? Nessa lei, ela diz o seguinte, que ela, a lei até incentivava a retirada total das matas nativas, desde que pelo menos 25% da reserva de lenha fossem replantados. Nesse sentido, não importava a espécie nem na variedade de árvores, mas que apenas a garantia de produção de madeira para lenha e carvão. Mas a lei de 34 também demonstrava viés de preservação ambiental ao criar a figura das florestas protetoras para garantir a saúde de rios e lagos e áreas de riscos, em costas íngremes e dunas. Mais tarde, esse conceito deu origem às áreas de preservação permanente, mas também localizadas em imóveis rurais. Então, a partir do momento da exploração predatória, porque quer queira, quer não, essas plantações de café, essas plantações de açúcar são predatórias em todos os sentidos, seja nos sentidos agrônomos, seja no sentido social, seja no sentido político, entende? Trabalhista e tudo mais. É que se pensou, não, vamos preservar aqui nossas florestas e tudo mais, mas é um código ambiental pensado do seguinte, não é um código florestal pensado no sentido de preservar, mas no sentido de dizer, é só a gente reflorestar aqui, independente das espécies, a gente tira aqui uma árvore centenária, etc, vocês plantam. Eu até estava uma vez viajando para a reserva indígena Chucuru com o professor Edson Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, e ele falou uma coisa muito interessante, que no caminho você vê aquelas matas todas e ele sempre diz, essa aqui é a Mata Atlântica, mas não é a mata primária, não é a mata original, é tudo replantado. E você sabe que é replantado por causa de uma espécie lá, que é uma espécie que não tem aqui, é uma espécie trazida, que veio da Oceania, não é o eucalipto, é outro tipo de vegetação que ela é trazida. A gente costuma, o senso comum diz a Mata Atlântica, mas o que é a Mata Atlântica se não um reflorestamento de espécies que nem são naturais daqui do Brasil? E essa é a base, né, gente? Essa ideia de desenvolvimento sustentável que a gente tem ouvido bastante, acho que desde o início do século XXI já se fala sobre isso de maneira mais recorrente, em mídia, enfim, várias discussões cinematográficas, produções cinematográficas, enfim, que o desenvolvimento sustentável seria a saída, né? Mas esse desenvolvimento sustentável, ele não está na verdade pouco se importando com a preservação ambiental de verdade, né? O desenvolvimento sustentável acho que é a configuração de uma política conciliatória quando a gente fala de meio ambiente. É a ideia de tentar agradar os ambientalistas e tentar agradar os como é que pode dizer, talvez os ligado ao agronegócio, enfim. Classes, esse é um perigo, mal, né? A resposta é os 13 anos do poder de 14, PT, né? 13 anos. E então, Conciliação pensar de nesse capitalismo verde que se fala hoje também, nesse desenvolvimento sustentável, é justamente perceber que nada mais é do que uma reorganização das forças políticas, dessas tramas internacionais, de que não se pode frear o desenvolvimento econômico, não se pode frear os interesses do mercado, mas também tem que dar um agrado mínimo para os ambientalistas, para as ONGs, para a própria ONU, que apesar de estar ligado diretamente também às forças imperialistas em muitos aspectos, tenta fazer aquele meio de campo ali com as áreas mais progressistas. Então, pensar que esse desenvolvimento sustentável é inclusive a bandeira levantada pelo agronegócio. O agronegócio levanta essa bandeira de que a gente está devastando aqui, mas a gente está fazendo uma mata ciliar aqui, está plantando aqui. E aí quando você vai ver as áreas de replantio, você vê, são florestas de uma espécie só, são florestas de 2 espécies, são florestas de eucalipto. Né? Então, que bioma é esse? Que preservação do bioma é esse? O Cerrado brasileiro ele está devastado, inclusive antes da Amazônia, o Cerrado ele foi devastado há mais de 30 anos, e que ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre os animais, a fauna que entrou em extinção e que ainda corre risco de extinção hoje por conta da exploração no Centro-Oeste.
Inclusive, pensar também que essa indústria extrativista foi pilar de sustentação da Amazônia durante mais de 50 anos. Essa cultura extrativista, ela deu base também para a reorganização da agropecuária posteriormente, lá no norte do país. E esse próprio discurso de desenvolvimento sustentável, dessas grandes empresas, dessas grandes corporações que também são grandes imperialistas, é de ver que o capitalismo tem uma reprodução continuada, ele precisa continuar existindo, então ele compra discursos, ele adere a certos discursos para tentar continuar ali em vigência, né? Então ele se adere a esse discurso de desenvolvimento sustentável, se adere ao discurso desse capitalismo verde, vamos pensar no reflorestamento, vamos pensar nas causas naturais, mas enquanto isso é só discurso para se continuar a destruição e para se continuar na reprodução do capitalismo. E a partir disso a gente cai no nosso governo atual, né? Tipo, eu acho que o capitalismo ele tem esse poder de cooptar os mecanismos, as existências e se fortalecer ou não, né? Essa ideia de fortalecimento do capital, ela é meio contraditória, porque a gente vê o capital também se estrangulando, né? A partir do momento que ele coopta esses movimentos, ele também se estrangula, porque o capitalismo é isso, né? Ele vive de crises. Sem a crise, ele é o que sustenta o capitalismo. E isso a gente pode ter uma comprovação muito, muito grande disso no dia 10 de outubro de 2019, que foi o famoso Dia do Fogo. E veio esse discurso: a gente precisa mostrar ao presidente que quer trabalhar, que está disposto a trabalhar. A gente vai mostrar isso como? Vai botar fogo na floresta para abrir pasto e dizer que aqui a gente quer abrir pasto, que aqui a gente quer plantar mais soja, né? Então esse discurso do capitalismo, esse discurso da gente quer trabalhar, né, num país que está em crise, com milhões de desempregados, né? Então esse discurso de trazer o emprego acaba seduzindo algumas pessoas, né? Então isso foi o mote do que aconteceu ali, né? De diversos fazendeiros, grileiros, essas misérias tudo se juntaram, botaram fogo e a gente só percebeu por quê? Porque escureceu a Faria Lima, porque escureceu São Paulo. O centro da burguesia, né? O centro da burguesia. Caiu aquela chuva ácida, vamos dizer assim, né? Cheia de fuligem, material cancerígeno. E só foi percebido por conta disso. E assim, deve-se ressaltar que, inicialmente, o discurso da mídia foi: o que é isso? Né, de querer ter uma ideia de é um fenômeno da natureza. As nuvens estavam muito baixas. Não, gente, isso é a destruição. É tipo, por mais que se diga o ministro Ricardo Salles, o presidente, é fake news, os dados do INPE são mentirosos. É o hacker. Aí vem assim, beleza, tá aqui, ó. Beleza, aí, essa fumaça é o quê? É tipo, a galera fumando maconha em São Paulo? Muito esforço. Na verdade, foi o hacker que invadiu as nuvens. É o sistema HARP. E fizeram com que elas ficassem daquela cor. Isso aí ele foi lá no sistema HARP e criou essas nuvens para poder falsificar a ideia. E é engraçado também a galera falar dessa questão de capitalismo verde aqui no Brasil. Se a gente voltar para Celso Furtado, a gente vê que a gente teve desenvolvimento capitalismo tardio aqui. A gente comprou o maquinário obsoleto da Segunda Guerra. Antes fosse da segunda, da primeira, por ali. O que não prestava vinha pra cá. Foi da primeira mesmo? Foi. Ele fala porque o processo de industrialização, ele começa assim, já década então, de vamos dar 20, 30. Porque eu realmente confundi, eu tinha dúvida se era da primeira ou da segunda guerra, mas a gente teve desenvolvimento capitalista tardio e ainda por cima com os maquinários merda do caralho. Aí a galera quer falar de capitalismo verde aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, né? Faz favor. Só um adendo em relação ao Dia do Fogo novamente. O nome da cidade onde tudo começou se chama Novo Progresso. Aí é quando a gente entra pra pauta de discussão aqui, basilar desse programa. O que é o progresso, né? O que é o progresso? Será que o progresso é destruir árvore, matar indígena, dar espaço para algo negócio? Asfaltar tudo. Tem uns carros loucos, atropelar a galera aí, os ciclistas, e não pega nada se for barão. Filho de barão, e é isso. Foda-se o meio ambiente. Então, pensando justamente nessa ideia de progresso, a gente chega no que seria o progresso a partir desse novo governo, né, que se inicia no Brasil depois do golpe constitucional que tivemos.
Então, que tipo de progresso é esse que o governo Bolsonaro, que a gente não pode pensar que é só ele que pensa isso, pelo contrário, existe um governo, um grupo de pessoas que pensam o Brasil, pensam o progresso, tem esse projeto de vida para a população, a partir de uma ótica de um desenvolvimento desenfreado, de um entreguismo que nos está levando a um vexame internacional. E numa entrevista recente, né, Bolsonaro ele falou que uma das intenções das demarcações indígenas era inviabilizar o Brasil, né? Isso é um discurso muito escroto, enquanto as demarcações elas são um instrumento previsto em lei. Tanto o direito à diferença, né, que está lá no artigo 231 da Constituição Brasileira, que reconhece a organização social, cultural, as crenças e as tradições indígenas, quanto outro dispositivo lá do artigo 231, que fala sobre o direito originário, né, sobre essas terras ocupadas pelos povos indígenas, que são deles, pertencem a eles. Inclusive, o que tem lá, a Constituição diz que se tiver algum minério no chão, pertence à União. Todavia, se tiver em área indígena, tem que ter a participação deles. Não pode ser essas riquezas naturais não podem ser extraídas sem a participação dos povos indígenas. É o direito originário. E é importante a gente não romantizar o que está posto na Constituição como uma dádiva, né? Como a gente tem o costume na trajetória, no transcurso histórico brasileiro, de encarar conquistas de cunho popular como uma dádiva da princesa, é uma dádiva do presidente, do pai dos pobres, e assim sucessivamente, né? Então lembrar que essa garantia na Constituição foi fruto de mobilização, foi fruto de disputa e foi em cima inclusive de muito sangue e suor de pessoas que morreram durante essas disputas, inclusive durante o regime militar que inclusive matou mais de 8 mil indígenas, né? Pensar que em 87, durante a Assembleia Constituinte, tiveram movimentos indigenistas como a Emenda Popular da União das Nações Indígenas, como o CIMI, que é o Centro Missionário Indigenista. Então pensar que todas essas frentes e organizações populares e indigenistas, elas se mobilizaram para ir a Brasília, participaram e fizeram atos públicos, inclusive Ailton Krenak, que é um escritor brasileiro, um indígena, filósofo, que tem acho que tem um grau de relevância para a mobilização indígena hoje no Brasil muito forte. Ele fez um ato público em 87 dentro da Assembleia Constituinte, dentro da Câmara dos Deputados, que inclusive pode ser visto no YouTube e inclusive recomendo, para a gente entender o que significou para os povos indígenas esse momento de redemocratização e essa disputa por terra, porque lembrar que a relação que nós temos com a terra é completamente diferente do que os povos indígenas têm. Inclusive é uma coisa chamada subsistência, gente. É algo que garantisse na Constituição, é tentar dar garantia de vida. Então, eu já vou mandando a indicação aí. Assistam o depoimento do Krenak na Constituinte. Tem no YouTube, acredito, facilmente pode ser encontrado, e é um dos depoimentos mais fortes que um indígena conseguiu pronunciar no meio de uma Constituinte. Eu acho que a nível mundial é um depoimento fortíssimo. E também falando sobre isso, só fazendo mais um adendo rápido sobre a Constituição. Inclusive a gente precisa fissurar, a gente precisa questionar essa ideia de uma Constituição cidadã. Será que essa Constituição foi realmente uma Constituição cidadã? E que cidadão é esse, né? Que cidadão é esse que foi pensado nessa Constituição? Quem participou dessa formulação? Quais foram as ideias que estavam lá? Quais foram os movimentos de resistência que tiveram que existir para que algumas pautas que hoje a gente pensa como fundamentais pudessem entrar nessa Constituição, que foi colocada depois, a partir do discurso oficial, como uma Constituição cidadã. Então, nós como historiadores, e também vocês aí que estão ouvindo a gente, que não são historiadores, eu acho que um dever nosso é sempre questionar os discursos oficiais, os discursos postos, e nunca entender nada como algo legítimo, verdadeiro, único e unilateral. E a gente também tem que pensar no índio como um sujeito histórico, né? Eles não estavam sentadinhos vendo o tempo passar desde 1500 não, galera. Eles agiram também no decorrer da história. Lógico que ainda se romantiza muito, mas viagem total da galera. Inclusive a própria concepção do que é ser índio, né? Até porque índio foi algo imposto, né?
foi algo que foi nomeado. Então o índio também é até uma criação do que é ser índio. E aí pensar o que é ser índio no Brasil hoje, eu queria saber o que é que seria, na concepção de Ricardo Salles, um indígena. Qual seria a função social de um indígena para ele, né? Porque eu acho que para ele os indígenas devem ter a mesma valoração que Bolsonaro disse das populações quilombolas naquele discurso há 2 anos atrás, dentro da comunidade judaica, né? Que os negros oriundos de quilombo são tão pesados que não servem nem para procriar. Então acho que talvez o Ricardo Salles esteja alinhado a isso, só que aí falando das populações indígenas, né? Porque talvez a concepção de sujeito para esse Ricardo Salles seja uma concepção pautada justamente nesse caráter realmente excludente, segregador, violento, porque acho que acho que caracteriza bem esse sujeito, né? Esse ministro do meio ambiente, acho que ele pode ser caracterizado primeiro como um mau caráter e acho que depois com esse traço aí de violência, né, naturalizada dele. Mas lembrando que ele não faz parte do Partido Novo. Eita. O que? O Partido Itaú? O Partido do Itaú, né? É incrível a tentativa de desassociação de um partido, inclusive, que ideologicamente prega a destruição da floresta, prega a abertura de novos campos de exploração a partir da destruição. Eu acho engraçado quando eles... É aquele negócio, né? Vamos ser os liberais de sapateiros. Gente, liberal fofinho continua sendo liberal. Liberal fofinho ainda precisa ir pra forca do mesmo jeito. Exato, velho. Só porque o cara é o liberal moderno de sapatênis e tal, não quer dizer que ele se que ele vai chegar e vai dizer, vai pagar de bom moço e dizer, Ricardo Salles defendendo. Porque se você for ver, essa discussão que ocorreu entre o Novo e Ricardo Salles ocorre desde a campanha dele de 2018 para deputado federal, quando o cara bota uma propaganda colocando da seguinte forma: tem assim, segurança no campo, Ricardo Salles federal, vote, ponto 3006, tolerância zero. E aí você tem a munição .3006 e ao redor dessa munição tem contra a praga do javali, contra o roubo de trator, gados, insumos, contra a esquerda e o MST, contra a bandidagem no campo. Vote em Ricardo Salles, do Partido Novo. Como é que pode um negócio desse? Bote na balança Planet Hemp e Ricardo Salles. Quem foi condenado por apologia à violência? Quem foi condenado por... Entende isso? E eles são defensores da democracia, né? São tidos como liberais e tal. Qual é a concepção de liberal que essa galera clássicos. Tem aqui? Então esse Ricardo Salles é um otário, um mau caráter, um otário. Simplesmente um cara que foi condenado por improbidade administrativa, por adulterar dados para favorecer a Federação das Indústrias de São Paulo na destruição e exploração de uma reserva em São Paulo, e está na frente de um dos ministérios mais importantes desse país, que trata, você citou a porcentagem de quanto a Amazônia ela está aqui, você, Thales, citou aqui no Brasil, que a maior parte está aqui, e um cara associado a essa questão de desmatamento. E não só isso, vale ressaltar que ele e a corja daquele Ernesto Araújo, que negam a questão do aquecimento global e que reforçam teses de que essa galera vai lá e diz, não pode desmatar porque não existe essa parada de aquecimento global, nem nada disso, entende? E sem contar que os dados que Arthur comentou agora, que ele alterou, foram simplesmente em mapas, assim. Ele vou alterar aqui nesse mapa porque não vai pegar nada. Apenas isso, ele adulterou o mapa. E sem contar também da forte ligação que ele tem com o pessoal da bancada ruralista, né? Com Luiz Antônio Neiban, que é o presidente da União Democrática Ruralista, que surgiu na década de 80, especificamente em 85. Vocês podem dar uma pesquisada sobre isso também. Então, Ricardo Salles, ele não é bem flor que se cheire, né? Muito pelo contrário. E eu acho que essa é uma característica desse liberalismo que estão tentando enfiar a goela abaixo, né? Que é tentar se apropriar do Estado e de pautas de interesse nacional para instrumentalizar
e capitalizar para empresas, enfim, para interesses privados mesmo. Acho que isso é uma característica muito forte e que, se a gente pensar a partir de todas essas questões que estão acontecendo hoje, a pauta da Amazônia está sendo muito bem instrumentalizada politicamente. Horas pelo governo Bolsonaro, horas pelos governos, dos mais diversos governos no cenário internacional. A mão do imperialismo. Agora é preciso entender que existe a diferença entre a Amazônia Legal, a Amazônia, o estado do Amazonas, porque dentro do Brasil existe o estado do Amazonas, que contém uma grande porcentagem da floresta amazônica. Só que a Amazônia Legal, ela é constituída por diversos estados, tanto da região norte, nordeste e centro-oeste, né? Equivale a quase 60% do todo o território nacional. Né, tá ali o estado do Acre, do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Então abrange diversos estados e a gente tem que lembrar que é a floresta amazônica. Mas cada local desse vai apresentar uma certa diferença, né, tanto na fauna quanto na flora local. Em relação internacional, né, já que João acabou de falar dessa tentativa de capitalização internacional imperialista, também faz parte da Amazônia, né, outros países como o Peru, que tem cerca de 13% do território amazônico, e outros como a Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e a própria França, né, que, como a gente estava falando no começo, Macron ele vem com esse discurso de salvar a natureza, enquanto o seu território colonial, né, está sendo também destruído por esses garimpeiros ilegais, por essas pessoas que estão devastando a floresta. Então, esse discurso internacional em torno da Amazônia, ele também deve ser levado em consideração o fato de que grande parte da direita e da centro-direita europeia está ligada diretamente às pautas ambientais. É uma tendência política que está acontecendo na Europa, e quem quiser entender mais profundamente sobre isso, aconselho a ouvir o podcast Xadrez Verbal, que tem debatido sobre isso durante já algum tempo, como esses partidos estão começando a introduzir no seu projeto político a ideia de um desenvolvimento sustentável, que João já falou aqui. Inclusive dentro do Parlamento Europeu, né? Exatamente. E isso é uma ideia justamente disso. E aí volta aquele assunto do capitalismo tomando conta dessas pautas que antes não fazia parte, né? O capitalismo ele nunca pensou no meio ambiente, ele começa a pensar agora no meio ambiente, porque isso é uma pauta que estava extremamente crescente no meio da resistência, podemos assim dizer, e que o capitalismo cooptou com essa ideia do liberalismo ambiental, do mundo verde e tudo mais, e colocando a Amazônia como o pulmão do mundo, que é uma falácia, que na verdade a Amazônia, não só a Amazônia, como toda a floresta a nível mundial, só abastece 24% do oxigênio do mundo, enquanto as algas marinhas são mais de 50%. Então, trazem esse discurso que por trás tem uma ideia de dominação também. Quando Macron coloca a possibilidade da Amazônia como território internacional, há uma ideia imperialista, colonizadora de dominação também. Então, não é 8 nem 80, que é o que a gente já vem comentando sobre isso. Bolsonaro está errado por conta dessa política ambiental, de colocar um cara extremamente despreparado, ou melhor, um cara extremamente preparado para destruir o meio ambiente, como o ministro Ricardo Salles. E Ricardo Salles, que ele tem uma trajetória na política extremamente relacionada com Geraldo Alckmin, né? Que foi justamente nesse período que ele cometeu os crimes de improbidade administrativa, que a gente falou mais cedo, que ele foi condenado. Ou seja, o presidente de parte da população, ele colocou um ministro do meio ambiente que foi condenado por crime de improbidade administrativa. E sem contar também que o Ministério Público de São Paulo está investigando ele, mas a justiça não liberou a quebra do sigilo bancário dele, porque entre 2012 e 2017, Ricardo Salles, o seu patrimônio cresceu em 335%. Ele é advogado e trabalhava como secretário de Geraldo Alckmin nesse período. Trabalhou, saiu, depois voltou
de outra maneira, mas mesmo assim eu queria também saber qual é a receita para fazer tanto dinheiro em tão pouco tempo, né? A receita é o seguinte, velho, é o PSDB sempre fudendo com a história do Brasil, essa é a verdade. Então, de um lado, como eu estava falando, de um lado a gente tem uma política desastrosa ambiental do governo Bolsonaro, que prega justamente essa ideia de que a floresta amazônica, ela não só é ruim para o Brasil, como ela atrapalha o desenvolvimento nacional, e a gente volta àquele discurso da ideia de progresso. A gente também tem um país extremamente colonialista, extremamente imperialista, como foi a França, como é a França historicamente, colocando ou se instrumentalizando de uma pauta ambiental, que é o senhor Macron, que se instrumentaliza da pauta da Amazônia, pensando eleitoralmente. E a gente não pode, porque é uma pauta que cabe a nós, que é caro a nós, comprar um discurso de um liberal europeu, colonizador, contra os trabalhadores da França, a favor desse liberalismo, dessas pautas trabalhistas que vem assolando toda a França, e que se instrumentaliza de uma pauta ambiental justamente para ganhar as eleições nesse meio europeu de preservação da natureza. Macron, ele achou um otário para montar nas costas. E justamente lembrando que Macron, em janeiro desse ano, só tinha 25% de aprovação, né? Ele vem aí dos coletes amarelos e desse desgaste todo na França. Ele já tem uma resistência muito forte das classes mais populares na França, dos trabalhadores. E isso eu acho que é um sinal para a gente pensar quem é Emmanuel Macron. E o que é que ele está instrumentalizando? É pensar que porque Bolsonaro diz que Macron é de esquerda e ele é de centro-direita, não significa muita coisa, né? Porque talvez o espectro de direita e de extrema-direita de Bolsonaro não sirva como parâmetro para nada, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Ele não tem parâmetro para falar sobre nada. Como é que talvez ele possa se identificar bastante com a opositora de Macron, né? Que também coaduna com algumas questões, né, do liberalismo, que talvez seja a Le Pen, que inclusive foi pensada que talvez tivesse algum problema psicológico e psiquiátrico, né? Inclusive foi recomendado que ela fizesse exames clínicos, porque o discurso dela era tão violento que não coadunava com uma pessoa que estava concorrendo um cargo de ser chefe de executivo. Então, pensar que só porque Bolsonaro é opositor de Macron, não significa dizer que Macron seja algo muito bom, né? E seja algo muito diferente dele. Até porque a gente entende que no nosso momento atual político nacional, essa ideia do que é direita, do que é esquerda, do que é centro-direita, do que é centro-esquerda, está muito nebuloso. Mas é importante também salientar que nossa concepção do que é direita e da esquerda é diferente da concepção europeia de direita e esquerda. Assim como da norte-americana. Assim como da norte-americana. Então, é também importante entender que essa noção de política não é global. Não é global, não é universalista. Ela depende muito mais dos contextos sociais de formação da própria nacionalidade, do próprio ser cidadão de cada localidade. E a gente precisa estar justamente atento a esses discursos e como a gente instrumentaliza também esses discursos. Tá entendendo? Porque também a gente pode estar sendo usado por pessoas, ou por políticos, ou por grupos que no fundo tem o mesmo objetivo que é de Bolsonaro, que é massacrar o trabalhador, que é destruir as florestas, que é pensar o progresso como o único caminho possível para a humanidade e que está levando a gente à destruição, não só o Brasil, como o mundo como um todo. Né? Bem, eu acho que é isso, né? Eu acho que devemos analisar os próximos passos daqui para frente, ficar atento inclusive a essa discussão a respeito do território da Amazônia, os desdobramentos internacionais, que essa meio que uma crise que foi provocada tanto entre o governo brasileiro, o governo francês, entre outros. A gente precisa entender como as pautas políticas são construídas, entender que a gente não pode comprar esses discursos à torta e à direita, sem antes fazer uma problematização, entender os seus contextos. Sim, claro. Pegar os discursos de Macron e jogar no Twitter, no Facebook, no Instagram para lacrar é muito fácil. Mas é difícil pensar a França, entender como é que se dá a política da França, quem é Macron, quem são os políticos de direita ou de esquerda dentro da França, o que é que está acontecendo politicamente dentro da França. Então,
comprar discursos é muito fácil e a gente acaba, porque são pautas que nos são caras, que a gente tem lutado aqui no Brasil para que sejam atendidas. Quando a gente vê um levante ou um movimento internacional, é muito mais simples a gente comprar esses discursos e jogar e achar que tá tudo uma maravilha, que agora a Europa veio vir salvar o Brasil. A Europa não tá nem aí pro Brasil, gente. A França não tá nem aí pro Brasil. Eles não estão interessados no Brasil, eles sempre vão estar interessados na vida deles, nas pautas deles, na ideia de progresso deles. E a gente tem um papel muito específico nisso. Na exploração do território, na exploração das riquezas, na exploração da influência. Né? Nenhum desses discursos, como o Anderson vem dizendo, é por acaso, né? A gente tem sempre que ver o que está por trás desses discursos. É fácil comprar ideia, mas a gente tem que botar em xeque a validade, né, dessa retórica, né? Até onde ela é verdadeira e até onde tem interesses por trás da lei. Depois pesquisem sobre... Depois aí pesquisem no YouTube o que é que Cascando, trilha sonora do gueto, fala sobre comprar ideia. Vamos esperar os próximos movimentos. É um assunto que está extremamente atual. Vamos entender o que vem a partir de agora e caso haja necessidade, nós voltamos aqui, vamos falar de novo sobre o tema, a gente fala sobre muitas coisas. Como a gente está dizendo, questionem tudo, questionem o discurso, inclusive questionem a gente, falem lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, né? Temos membros blogueirinhos aqui, pô, é só mandar os recebidos já. Exatamente. Então, por favor, Dale, Anderson. Se vocês discordarem, se vocês concordarem, diga lá o porquê, porque esse debate precisa ser movimentado e a gente pensar num aspecto mais diverso possível, né? Porque, como a gente disse, isso não está atingindo só a gente, vai atingir populações ribeirinhas, populações indígenas, populações quilombolas. Então, a gente tem que pensar nos diversos discursos e em como tudo pode interferir, né? É isso, né? Se a gente, fazendo jus ao nome do podcast, né? E a bancada de cinco historiadores, eu acho que pensar que pelas lentes da história, a gente não consegue analisar questões de maneira isolada, né? Não tem como a gente analisar as coisas de maneira compartimentalizada. Então, pensar a política ambiental no Brasil é pensar o desenvolvimento econômico e social, é pensar como que se relaciona com o nosso cotidiano, com nossa forma de lidar com o outro e, enfim, as nossas sociabilidades, né? Eu acho que pensar o problema da Amazônia é pensar no problema do nosso sujeito, né? É pensar no problema da nossa sociedade mesmo. Acho que essa é a grande questão. Momento Amigo do Povo. Agora vamos dar aquela aliviada já tradicional dos nossos programas, falar sobre o Amigo do Povo. Temos algumas dicas aqui para você e vamos finalizar também o podcast falando sobre a nossa experiência na AMPU e como foi interessante para a nossa construção, não só como historiador, mas também como cidadão, como ser social, né? Então, a bancada esteve presente no último 30º Simpósio Nacional de História, promovido pela Associação Nacional da História, conhecida pela sigla AMPU. Foi realizado aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E assim... E também na Rural, a AMPU Educação. Aqui do ladinho, né? Que a gente tá na Rural, por favor. Exatamente. Então, assim... É sempre uma oportunidade de estar discutindo sobre questões historiográficas, de estar trocando informações até mesmo com os historiadores que utilizamos como referência. Um desses resultados foi a entrevista que a gente já publicou com o professor Thomas Rogers, a nossa última entrevista, disponível tanto no YouTube como no Spotify, que várias informações foram obtidas a respeito da questão agrícola voltada para a produção de cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, entre outros aspectos. E assim, eu acredito que foi um momento de engrandecimento, fortalecimento e maturação de grandes projetos que o Operação Histórica vai ter daqui para frente. Entende? Eu acho que vocês esperem grandes novidades e grandes produções, no caso, envolvendo a Operação Histórica. Foi um momento muito enriquecedor mesmo, participar da AMPU, tanto como historiador, né, para
trazer novos materiais, novos debates, novas ideias para as nossas pesquisas, mas foi um momento muito importante para o nosso podcast, né, para a nossa ideia da Operação Histórica. A gente conseguiu fazer alguns contatos, como o Arthur disse, realizar alguns projetos lá, né, e daqui para frente tem muita coisa boa vindo por aí. Do ponto de vista profissional e pessoal, acho que foi uma das maiores experiências que eu participei na minha vida. Eu acho que poder conversar com companheiros nossos de trabalho de todos os cantos do Brasil, de todas as regiões, entender como está esse cenário do nosso campo de pesquisa, do nosso campo de atuação, do nosso campo de militância de vida, foi extremamente prazeroso. A gente teve a oportunidade de participar de algumas discussões muito interessantes. A gente que estava mais envolvido da organização, a gente acaba tendo uma ideia de como o evento está girando, como o evento está circulando, e com certeza vai ser uma Ampul que com certeza vai ficar marcada na história do campo, da história do Brasil, né, dos eventos relacionados à história e à historiografia, não só do Brasil, acredito que até da América Latina, né, já que o nosso campo, os nossos eventos da Ampul, né, os simpósios nacionais, geralmente são os maiores simpósios nacionais da América Latina, por conta da quantidade de participantes. A gente está falando aí de mais de 5 mil pessoas que estavam aqui presentes em Pernambuco, participando desse evento, pensando em história, pensando no Brasil, pensando nesse projeto de sociedade, pensando nesse projeto de vida que a gente vem construindo, né? E o mais importante é justamente isso, né? Que eventos acadêmicos eles não se restringam somente a discussões acadêmicas, né? Pensar que nós problematizamos a situação da educação no Brasil hoje, a atuação de formação continuada para professores, problematizar as políticas educacionais que estão sendo propostas agora. Então, esse foi inclusive a primeira experiência da Ampul, tendo um segmento somente para professores da rede, né? Então, justamente atrelar a produção acadêmica e científica ao desenvolvimento social. Atrelar isso aos nossos problemas cotidianos e como a gente pode contribuir para que esses problemas sejam resolvidos, sejam atenuados. Então, ou seja, pensar na produção acadêmica e científica com proposta de engajamento social. Eu acho que esse é o maior compromisso que nós, quanto professores, quanto historiadores, devemos ter. E a Operação Histórica, acho que é marcado também por esse traço, né? Acho que o compromisso com as questões sociais, acho que deve estar sempre em primeiro plano. Então vamos finalizando mais um podcast a partir das nossas dicas culturais, né? Que também faz famoso Amigo do Povo. Que também faz parte do Amigo do Povo. A gente já falou um pouquinho da nossa experiência na Ampul. E eu venho trazendo a minha sugestão desse programa, que é a série Miss Sunshine, um épico sobre a busca da identidade. A gente tá falando de considerado um dos melhores dramas já feitos no mercado asiático. É uma série sul-coreana, que está na Netflix. A Netflix inclusive comprou os direitos exclusivos dessa série por 10 milhões de dólares. É uma série que foi extremamente aclamada na Coreia do Sul. A série mostra de maneira muito clara como se deu a época do imperialismo na Ásia, né? Imperialismo a partir da segunda revolução, a partir da segunda revolução industrial, quando se expandia as fronteiras no olho do mercado asiático, né? Então mostra muito mais essa relação de como os Estados Unidos ele chega nos países asiáticos, mais precisamente na Coreia do Sul, e como se dá essa era, né, que é chamada da era Meiji. Então fica a dica, é uma série extremamente linda, uma fotografia maravilhosa, estilo asiático mesmo. A gente tem planos mais longos, mais abertos, muitos flashbacks. Então eu tenho assistido, devo estar no 5º, 6º episódio e vale muito a pena. Dica chave. A minha dica é um documentário que foi lançado agora em 2009, um documentário que trata de um tema polêmico, mas que cada vez que eu assisto, que eu leio coisas sobre isso, eu venho me convencendo da veracidade desse fato, que é o documentário Apollo 11. Conta a história dos primeiros passos do homem na Lua, contém imagens surpreendentes que permaneceram ocultas por quase 5 décadas. A ideia do documentário é pegar imagens que até então permaneciam inéditas sobre o programa Apollo e construir desde o momento da preparação dos astronautas até o retorno deles à Terra. Então, assim, para quem gosta de passar tempo, ver essas coisas assim, né, bonitinhas e tudo mais, é uma boa pedida. Você assiste aí com sua companheira e tudo mais, e enfim. Assiste com um conspiracionista,
assistir com Ernesto Araújo, que aí vai ser muito bom. Vai Sucesso, ser muito bom. diversão garantida. E a minha dica é: hidratem-se, respirem fundo, que o bicho tá pegando e o bagulho vai ficar doido. Até mais. Então é isso, finalizamos mais um Operação Histórica. Lembrando que mande sugestões através do nosso e-mail, operacãohistórica@gmail.com. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud, Spotify. E é isso, galera. Até a próxima. E manda livro pra nós. É isso aí, patrocina nós aí, Vitarella. Falou.